Oi pessoal, esse vídeo é sobre confiança em Deus. Eu não criei um roteiro para esse vídeo, mas eu senti que agora seria o momento de poder fazer ele. Eu tentei fazer ele em outros momentos, mas eu não consegui. Mas esse momento aqui, eu vou colocar para fora, né, o que eu tô sentindo, e espero que esse vídeo aqui fale com vocês. Para quem acompanhou meu último vídeo, viu que eu passei as minhas férias em outro país. E esse país foi Portugal. E agora eu já vou começar o vídeo com uma pergunta. Você também tem vontade de conhecer outro país? Se você tem, já vai colocando aqui embaixo nos comentários. Mas então, para quem não sabe, eu gosto de fazer planejamento, metas do ano. E conhecer outro país foi uma meta que eu coloquei de 2024 para 2025. Ou seja, um ano atrás, né? Agora nós já estamos já no início de 2026. Ou seja, eu estava começando o ano passado com essa meta. Então eu pensei, eu vou ser ousada, né? Mas, nossa, é quase impossível de acontecer. Porque, tipo assim, pra você viajar assim, pra você conhecer outro país, né? Então eu coloquei também outras metas também além dessa, né? E assim, gente, olha só uma coisa que eu tenho aprendido. Se você tem um sonho, se você tem uma meta, você precisa trabalhar, você precisa fazer as coisas ao seu redor de acordo com o que você quer. Então, já pensou se eu quisesse viajar, conhecer outro país, mas eu não fizesse meu passaporte? Como que você... Ah, não, eu quero conhecer outro país. E você não faz o que você pode. Então, Deus, ele vai mover as coisas para fazer o milagre. Mas a nossa parte, a gente precisa fazer. Então, beleza, eu comecei isso, né? Eu comecei essa meta, né? E eu pensei, meu Deus, como é que isso vai acontecer, né? Então, eu tinha que organizar algumas coisas antes de tirar o passaporte. Pra tá tudo em dias, né? Quando eu tirasse o passaporte. Mas beleza. Pra quem não sabe, a gente precisa agendar no site da Polícia Federal, se não me engano. Você precisa agendar para um local mais perto. E eu agendei o meu para Salvador. Então, eu viajei algumas horas para Salvador. Então, Mas, espera aí, gente. Antes de ir para Salvador, eu tinha desistido da viagem. Algumas coisas deram errado. Eu pensei assim, nossa, eu não vou conseguir ir para essa viagem. Mas como eu tinha agendado, eu pensei assim, quer saber? Eu vou marcar, eu vou tirar meu passaporte, seja o que Deus quiser. Então, eu tirei meu passaporte. Se você já tem seu passaporte, já vai colocando aqui quando que você tira seu passaporte. Então, eu tirei meu passaporte, foi em julho do ano de 2025, ou seja, ano passado, né? Então eu fui, só que eu fui assim com meu coração assim apertado. Por quê? Porque tinha dado as coisas erradas pra minha viagem. Então eu tava me sentindo assim, nossa, né? Mas aí eu fui, tirei. E é com 15 dias mais ou menos que fica pronto o passaporte, né? Então com 15 dias já estava pronto. Mas como eu não morava em Salvador, então eu tive que ver uma data melhor que ficava pra mim. Então eu quis ir no final de agosto, né? Só que aí, gente, olha só, o milagre aconteceu. No final de agosto, quando eu fui pegar o meu passaporte, a minha passagem já estava comprada. E você pode pensar assim, meu Deus, Keila, como que isso aconteceu? Pois é, impressionante, né? Eu estava orando a Deus há muito tempo e estava conversando com Deus. Deus, se eu quiser, o Senhor vai abrir as portas. E então tem algumas pessoas que eu conheço, né, em Portugal. E aí eu estava conversando, né, com uma pessoa. E a pessoa me falou, né, que não havia motivos para eu desistir da viagem, isso e aquilo. E essa pessoa me presenteou com a minha passagem de ida. Ou seja, a pessoa me deu de presente a passagem de ida e eu só pagaria a passagem de volta. Só que eu não imaginei assim que isso fosse acontecer dessa forma. Então eu fiquei muito feliz. Eu pensei, nossa, então realmente vai dar pra mim ir mesmo pra essa viagem. E quando eu desisti dessa viagem, que foi no mês de agosto, foi junho. De junho pra julho eu tinha desistido, né? Mas eu já tinha marcado, né? Pra me poder fazer a entrevista pra tirar o passaporte. Então, um mês antes de eu ir tirar o passaporte, o Bradesco me ligou. Porque assim, ó, eu já tenho conta no Bradesco, só que o Bradesco me ligou me oferecendo cartão de crédito, porque a minha conta é só corrente, não de crédito. E então, gente, eu peguei e falei então o que eu queria. Por quê? Porque esse cartão era de crédito e era internacional. Então eu pensei, meu Deus, né? Não vou viajar internacionalmente, mas eu já vou ficar preparada. Então eu falei que eu queria, fui lá, beleza, esse cartão chegou. E aí, quando eu pensei em comprar essa passagem, eu pensei, já vou utilizar aí esse cartão. E foi o que aconteceu. Então tudo já foi preparado já para esse momento. Então eu não pensei que isso fosse acontecer assim. Mas tudo ao redor foi acontecendo para que eu pudesse ir para essa viagem. E tem um número que sai, gente, no passaporte da pessoa. Tem um número que sai. E são 6 números, 4 números específicos seguidos no passaporte. Foi o mesmo número da senha que foi gerado no meu cartão do Bradesco.
Uma coisa não tem a ver com a outra, não tem ligação uma coisa com a outra. Mas foram gerados os mesmos números. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Como isso é possível? Então, eu comecei a ver assim, que Deus ele tinha me concedido a oportunidade de tirar passaporte e também tinha me concedido também a oportunidade também de estar com esse cartão em mãos. Então eu pensei, meu Deus, né? Como Deus é bom. Então eu fiquei assim, impressionada. Então a minha passagem já estava comprada em agosto, que foi quando eu fui pegar, né, o passaporte. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, que milagre, né? Porque muitas vezes assim, a gente pensa assim que as coisas vão acontecer com os outros, mas não com a gente. Mas as coisas vão acontecer com a gente, se a gente também estiver preparado. Então pare de ficar olhando as coisas negativas ao seu redor e comece a fazer as coisas para que tudo dê certo. Ah, então beleza, meu sonho é ser cozinheiro, um exemplo. Mas você está pesquisando receita, você está se preparando? Ah, meu sonho é ser missionário. Você está lendo a Bíblia, você está buscando comunhão? Ah, mas meu sonho é tal coisa. Então se prepare, porque Deus ele vai mover as coisas, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Então Deus ele começou a mover as coisas ao redor para que eu pudesse ir nessa viagem. E no meu coração eu sentia muito forte que eu precisava ir. E tudo deu certo. Então, eu me preparei direitinho. Chegou o dia da viagem, eu fui. Eu passei um mês lá, eu revi algumas pessoas. Eu pude também conhecer também novas pessoas. E eu me senti em casa lá em Portugal. Então eu gostei muito. Então se você tem um sonho, não desista. Eu ainda tenho outros sonhos que ainda não aconteceram. E muitas vezes a gente acaba assim, ficando ansiosa, ficando pressionada. Porque muitas vezes assim, você tem um sonho e as pessoas que estão ao seu redor ainda ficam lhe perguntando: sim, e quando que você vai conquistar isso? Quando que você vai realizar aquilo? Já é uma pressão a mais. E às vezes a gente pode até se perguntar: meu Deus, é verdade, parece que isso nunca vai acontecer na nossa vida. Nunca vai acontecer na minha vida. Mas vamos olhar para as coisas que Deus já tem feito. Então eu fiquei muito grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu de conhecer, né, Portugal. Agora eu já estou aqui na minha cidade. Mas é isso. Então tudo são fases. Se você quer, você precisa também correr atrás. Você precisa se preparar. Então comece o ano com planejamento. Comece o ano com sonhos. Comece o ano com metas. Porque se a gente não tiver sonhos, não tiver metas, então onde que a gente quer chegar? Deus ele fala que Ele quer nos dar o fim que a gente deseja. Então o que você deseja para a sua vida? A gente precisa saber o que a gente quer. Porque se a gente não souber para onde que a gente quer ir, qualquer lugar basta. Então esse vídeo aqui é um lembrete de que Deus ele faz coisas incríveis acontecerem e que o seu sonho não está esquecido por Deus. Então sonhe mesmo, porque Deus ele é o seu Pai. Deus é o Criador dos céus e da terra. E é o mesmo Deus que pode criar coisas incríveis para a sua vida. Então descanse no Senhor, confie e faça a sua parte. Então comece o ano de 2026 acreditando que coisas maravilhosas vão acontecer. Pegue seu papel, pegue sua caneta e comece a escrever, comece a colocar metas para que Deus ele possa te ajudar a cumprir. E também você começa a ter mais uma noção do que você precisa saber. Quando você escreve, quando você vê realmente que você quer aquilo ali. E também, gente, uma coisa que eu gostava muito de fazer era de escrever cartas para Deus. Essa agenda aqui que eu ganhei lá de Portugal, viu, gente? Essa agenda aqui que eu ganhei, eu já escrevo cartas nela. Cartas para quem? Cartas para Deus. Eu utilizava outra agenda, mas é uma coisa que eu gosto sempre de estar fazendo. Então escreva ao Senhor suas cartas. E pode saber que Deus ele vai receber. Deus ele está vendo o que você está escrevendo. Então abra seu coração a Deus, porque Deus ele tem coisas incríveis ainda para acontecer, para realizar na sua vida. Então confia no Senhor. É algo também que eu estou aprendendo. Porque muitas vezes a gente acaba assim, olhando para as circunstâncias ao redor do que para o que Deus pode fazer. Então que Deus ele possa nos ajudar, nos dar fé e que nosso coração possa descansar no Senhor. Que a gente possa descansar e confiar. Nossa, eu não estou vendo aqui agora, mas Deus ele tem o melhor preparado. Então confie e acredite. Deus abençoe.